Entrevista do dia. Entrevista do dia. Ok, são 13h mais 4 minutos. Hoje a entrevistada do dia é a advogada doutora Maria Emília, falando sobre direitos do INSS, benefícios rurais, BPC-Loas, dentre outros assuntos que forem aí pertinentes a esse bate-papo. Doutora Emília, boa tarde. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, ouvintes da Portal FM. É um prazer estar aqui participando desse bate-papo, viu? Bora lá conversar sobre tudo a respeito do INSS. E tem coisa chegando e o povo tá muito curioso. Desde já eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Portal Notícias, agradecer aqui os colegas de bancada, o Luiz Brito. Luiz, boa tarde para a doutora. Boa tarde, doutora. Prazer enorme recebê-la aqui, né? No Portal Notícias. Seja bem-vinda. Realmente, né? Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo, muito proveitoso, visto que são diversos assuntos referentes aí à sua área, inclusive já com participação aqui dos nossos ouvintes. Bem-vinda. Beleza. Emanuel Fernandes. Boa tarde, doutora Maria Emília. Um prazer tê-la aqui conosco e com certeza a população livramentense, a partir de agora, todo mundo ligadinho na Portal Sudoeste, aqui no Portal Notícias, vão tirar as dúvidas com certeza através do nosso WhatsApp. Isso aí, gente. Estamos aqui, Luiz, Emanuel e todos os ouvintes da Portal FM para responder todas as dúvidas sobre os benefícios do INSS. Ok. Doutora, fala um pouquinho da senhora, rapidinho, antes de entrarmos aqui no bate-papo, Bom, muito obrigada pela oportunidade de me apresentar, né? Meu nome é Maria Emília Tanajura. Eu sou advogada, especialista em direito previdenciário, exatamente a especialização em concessões dos benefícios no INSS e também em direito bancário, aqueles problemas que os aposentados e pensionistas têm nos bancos com os descontos indevidos. Há 14 anos aqui em Livramento e lá em No Basílio trabalho em meus escritórios de advocacia, atendendo a população e resolvendo esses problemas que atingem tantas pessoas, tanto no momento em que mais precisa do INSS, né? Que na verdade a gente sempre costuma dizer que a gente só bate na porta do INSS quando a gente realmente está precisando, com alguma dor, e é nesse momento de maior necessidade que infelizmente a gente vê a porta do INSS fechada pra gente, pra nossa necessidade, e a gente trabalha com isso há 14 anos ali, atendendo essas pessoas. Ok. Doutora, recentemente o governo federal publicou notícia informando que promoverá uma nova operação Pente Fino neste ano de 2023. O que podemos esperar desta operação? Muitas pessoas que recebem o benefício do INSS poderão ser prejudicadas? Bem, Alberto, essas operações Pente Finos, elas vêm ocorrendo com o INSS, sempre puderam ser realizadas desde 2018. Todo ano o governo federal publica aí essa operação e ela tem como objetivo revisar todos os benefícios ativos no INSS. O alvo da operação Pente Fino de 2023 é para os benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e BPC-Loas. Então, toda a população de beneficiários do INSS que recebem esse benefício poderão ser convocados para as perícias de revisão. Então, existe sim a possibilidade de muitas pessoas terem o seu benefício cortado pelo INSS na perícia revisional, e aí acaba que a gente percebe na prática que inúmeros benefícios são cortados de forma indevida, ou seja, eram pessoas que tinham direito de continuar recebendo seus benefícios, mas por um ato equivocado na perícia de revisão, essas pessoas acabam perdendo o seu direito de receber benefício, causando aí um prejuízo financeiro grande, um grande problema na vida das pessoas. Ok, é verdade que nessas operações o INSS cancela os benefícios de BPC-Loas e ainda cobra os últimos 5 anos recebidos do benefício? O que fazer quando uma pessoa recebe essa carta? Essa é, Alberto, infelizmente uma triste realidade para as pessoas que recebem BPC-Loas. O que acontece? Muitas pessoas ao longo da vida recebem esse benefício, que é o benefício de prestação continuada, também conhecido muito por LOAS, e esse benefício ele é concedido tanto em razão de uma deficiência como também em razão da idade de 65 anos. São os dois motivos para a concessão do benefício, mas não basta apenas isso. É importante também a questão da renda familiar per capita.
Então, essas revisões do INSS, nessas operações pente finos, muitas vezes pegam esse BPC-LOAS, revisam e descobrem a presença de outros benefícios naquela composição familiar, como, por exemplo, aposentadorias, e acaba cortando o BPC-LOAS de quem recebe e emitindo uma carta de cobrança dos últimos 5 anos. Então, a pessoa ali se vê com o benefício cortado e com uma cobrança, com uma dívida no INSS nos últimos 5 anos, e ali ela entra realmente em desespero, em preocupação, porque ela perdeu o benefício, que é o ganha-pão da vida dela, e também ali passa a ter uma dívida no INSS que exige ali realmente o acompanhamento por um advogado para buscar a forma de resolver esse problema. E nesse caso aí a maneira mais viável é tendo um representante, no caso um advogado, né, para poder rever aí essa situação, né? Sim, porque existem formas tanto de cancelar a dívida, né? Então você não precisa pagar. Em alguns casos a gente já sabe da história de que o INSS, quando a pessoa não apresenta as defesas necessárias, ela passa a pegar este valor da cobrança e consignar no benefício do representante legal, né? Gerando ali um desconto no benefício do representante legal de quem recebia BPC-LOAS. Ali a pessoa tendo mais um desconto no benefício, o que também é incorreto, e só através de advogado aí para resolver o problema. Além do que existe a possibilidade também de se analisar se essa pessoa que perdeu o benefício pode voltar a receber o benefício, porque em algumas situações essa cessação do benefício é também irregular e pode ser resolvida. Ok. Hoje, na entrevista do dia, estamos recebendo a advogada Maria Emília, ela esclarecendo aqui sobre vários assuntos, né? BPC-LOAS, direitos do INSS e vários outros assuntos que chegam aqui até a nossa produção. Inclusive, doutor, eu estou recebendo aqui que ontem, dia 11/9, LOAS aprovado no STF. O STF finalizou a votação do LOAS por 11-0. Foi definido que os benefícios 87 e 88 podem contratar empréstimos consignados. Agora o próximo passo é a publicação no DOU, no Diário Oficial da União, e na sequência a Dataprev deve liberar as averbações das propostas. O que a senhora diz sobre essa decisão aí do STF no dia de ontem? Essa notícia é uma notícia ótima para se falar, porque ao mesmo tempo que ela traz uma coisa muito boa, porque possibilitar o empréstimo consignado, o que essa notícia quer dizer é que as pessoas, os beneficiários de BPC-LOAS, eles passam agora a ser autorizados a celebrarem o contrato de empréstimo consignado. Esses empréstimos consignados anteriormente não eram possíveis de serem realizados neste tipo de benefício. Existia uma vedação na lei para esse tipo de empréstimo consignado no BPC-LOAS. O que essa notícia quer dizer é que a partir da publicação no Diário Oficial da União vai ser autorizada a celebração de contrato consignado. Isso é muito bom, porque ter a possibilidade de um empréstimo consignado que tem a taxa de juros mais barata possibilita aí a inclusão de diversas pessoas participando da economia, adquirindo bens de consumo e celebrando o empréstimo para aquela necessidade. O ponto negativo de tudo isso, e aí a gente traz aqui como um alerta para a população que recebe o benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, é que no momento em que se autoriza a celebração do empréstimo consignado neste tipo de benefício, abre-se a porta para a realização dos empréstimos fraudulentos, das fraudes, dos estelionatários, que utilizam-se do banco de dados do INSS para celebrar empréstimos nunca realizados pelos beneficiários, que passam a sofrer descontos nos seus benefícios e têm medo de resolver o problema com medo de perder o benefício do INSS. Então, o que chama a atenção aí é que as pessoas fiquem atentas aos seus benefícios e, caso exista uma diminuição do seu valor sem que tenha havido a solicitação do empréstimo, que elas busquem um profissional, advogado, para analisar corretamente, porque muito provavelmente esse tipo de beneficiário será alvo de fraudes dos estelionatários, como acontece com os aposentados e pensionistas do INSS, que vira e mexe. A gente escuta a notícia de pessoas que recebem dinheiro em sua conta bancária relativo a empréstimos que nunca solicitaram e que, quando não resolvem, precisam pagar o triplo desse valor, que não era um dinheiro que ele queria, e ele gasta muito caro por esse valor. Eu sempre falo aqui
que hoje o aposentado, infelizmente, o ganho é curto. E muitas vezes você precisa para uma cirurgia, algum tratamento de saúde do próprio aposentado, muitas vezes até de alguém da família. E esses empréstimos geralmente eles saem com a taxa de juros muito abaixo do que é cobrado normalmente no banco, em torno aí de 1,8 a 1,91, tendo em vista que alguns bancos, principalmente esses bancos via internet, né, que a gente usa muito aí, esses aplicativos, que geralmente cobra aí 5,80 e por aí vai até 6,0. Então a gente sempre fala aqui, sempre alerta. Quando for fazer o empréstimo, procure um profissional que seja capacitado, que você tenha referência para não entrar nesses golpes, né, doutora? Principalmente via internet e celular, né? Que é muito comum hoje. Exatamente. Infelizmente, a gente costuma dizer que no mundo tecnológico onde a gente vive é impossível você não estar sujeito a nenhum tipo de fraude e de golpe, né? Então a gente pede sempre a todas as pessoas que fiquem alertas, né? E não utilizem, não solicitem empréstimos de fontes que vocês não têm segurança, de sites que vocês não têm segurança, porque de fato pode incorrer num golpe, né? E aí trazer um prejuízo ainda maior na vida e ter esse benefício que já é pouco, reduzido ainda mais e gerar um super endividamento desse aposentado e pensionista, causando ainda mais problemas, né? Que a gente sabe que o endividamento é sim uma grande fonte de problemas de saúde, inclusive. E buscar o empréstimo se realmente necessitar, né? Sim, o que a gente vê na prática, Alberto, é que muitas vezes a pessoa, por uma falta de gestão financeira também, ela acaba solicitando um empréstimo para questões do próprio cotidiano, para pagar farmácia, para pagar exame, para pagar despesas de comida. E isso ocorre também, Alberto, muitas vezes, porque esse valor do benefício do INSS, ele é diminuído por diversas naturezas. Existem diversos descontos que os beneficiários do INSS sofrem em seus benefícios, que são descontos ilegais, descontos que não deveriam ocorrer no benefício deles, como, por exemplo, descontos de tarifas bancárias, descontos de seguros, de anuidade de cartão de crédito, descontos de associações e sindicatos que são descontados no benefício, e tudo isso vai diminuindo o benefício, e em razão dessa diminuição do benefício, a pessoa acaba sendo estimulada também a buscar os empréstimos de forma imprudente, gerando aí o superendividamento, né? Ok. Emanuel, tem alguma pergunta a fazer para a doutora? Doutora, eu gostaria de saber, e eu acho que muita gente também tem uma certa dúvida. Eu tenho duas perguntas, depois me permita mais para frente fazer a outra. Com relação à questão, porque a senhora falou do pente fino, né? Essa coisa toda, eu sei que não abrange esse pessoal, mas me fez trazer aqui à tona essa pergunta. Sobre a questão do auxílio reclusão. Todo detento, ele tem direito ao auxílio reclusão? Como se faz para o detento ter acesso, ter direito ao auxílio reclusão? E eu quero saber da senhora também, quando não cabe a concessão do auxílio reclusão aos dependentes? Pronto, Emanuel, essa é uma ótima pergunta, porque esclarece um bocado de dúvida, de vários memes e de várias polêmicas que tem na internet, de fake news, inclusive, acerca desse benefício previdenciário. O auxílio reclusão, a bem da verdade, é um benefício destinado aos dependentes do detento. Não é um benefício do detento, é aos dependentes. E só recebe benefício de auxílio reclusão os dependentes quando o detento era contribuinte da Previdência Social. Ou seja, vamos dizer que aquele sujeito que praticou o crime, ele contribuía para a Previdência Social regularmente, estava protegido pelo sistema da Previdência Social e ele foi recluso, ele saiu da sociedade em razão da prática de um crime e está preso em regime fechado ou semiaberto. Então aí como ele não pode contribuir para essa família, para os dependentes passam a ter direito ao auxílio reclusão, que é solicitado pelos dependentes ao INSS e que só será concedido se este detento estiver recolhendo as contribuições previdenciárias de forma regular dentro do período de carência exigido do benefício.
Então é muito importante isso, porque saem muitas polêmicas dizendo que o sujeito comete crime e ainda recebe benefício do INSS, né? Justamente. Na verdade, existe um equívoco de compreensão a respeito desse benefício, porque ele é dedicado a proteger os dependentes, porque uma criança, filha de um pai criminoso que contribui para a Previdência, nada tem a ver com o ato praticado pelo seu pai. Então essa criança, se for dependente dele e se ele contribuiu para a Previdência, pode sim estar protegida pelo sistema previdenciário, recebendo o benefício de auxílio reclusão. Ok, beleza, vamos a um breve intervalo, já a gente retorna aí trazendo a doutora Maria Emília, advogada, né, falando sobre direitos do INSS, BPC Loas, benefícios e vários outros assuntos. E já vou adiantando, viu, doutora, a senhora se prepare que a senhora só vai sair daqui hoje lá para meia-noite. Opa, tamo aqui. Porque é pergunta que tá chegando. Doutora, sobre o BPC Loas, esclareça de uma vez por todas, é possível receber BPC Loas em uma casa onde também tem duas aposentadorias? Alberto, essa pergunta é excelente para a gente tirar de vez essa dúvida e essa questão que muitas vezes as pessoas não buscam pelo seu direito. É muito comum que as pessoas que recebem BPC Loas tenham o benefício cortado. Nós estávamos falando aqui sobre a Operação Pente Fino em razão da concessão da aposentadoria, né? Tem um filho lá deficiente físico ou mental que recebe o benefício. E aí, quando a mãe ou o pai conquista a aposentadoria, esse benefício, esse BPC Loas é cortado e a pessoa fica sem receber. Então, gente, não pode acontecer isso, tá? Tá muito claro na legislação que o INSS, para aferir a renda per capita do BPC Loas, para decidir se tem direito de BPC Loas ou não pode considerar o benefício previdenciário, qualquer que seja ele, seja aposentadoria, seja pensão, seja auxílio-doença, no valor de um salário mínimo. Então, se tem dentro da casa uma pessoa que é aposentada, pensionista e recebe um salário mínimo, o outro pode receber o BPC Loas do mesmo jeito. Então, é perfeitamente possível ter duas aposentadorias e um BPC Loas dentro da mesma casa. O que acontece é que o INSS não faz isso, né? Então a pessoa perde o benefício e aí realmente essa pessoa precisa da ajuda de um profissional, advogado, especialista em benefícios, para realmente lutar por esse direito e fazer voltar a receber o benefício, ganhar os valores atrasados e aí, se for o caso de cancelamento de dívida, caso a pessoa esteja recebendo também carta de cobrança, tá bom? Okay. Então aí cabe gente. Muito processo nesse caso, né? Sim. Danos morais e por aí vai, mas aquela coisa, tem que procurar um advogado especialista nessa área. Porque nem todos têm essa sensibilidade, como a senhora está explicando aqui, já deu para perceber que é expert no assunto. Isso, a gente gosta de falar assim, sabe, Alberto? O trabalhador rural, ele sabe mexer com a terra, né? Ele sabe lá o momento certo de tratar a terra, ele sabe a semente certa para escolher, ele sabe o momento certo de colher, porque ele está ali lidando todo dia com aquela terra e ele conhece. O advogado, do mesma forma. Então, o advogado que se especializa numa área, é claro que ele atende melhor a pessoa que precisa daquele profissional, porque a gente só faz isso da vida, a gente só lê leis do INSS o tempo todo, a gente está ligado em todas as portarias que saem, em todas as instruções normativas, em todas as alterações. Agora, no mês de agosto, teve mudanças em relação à aposentadoria híbrida, que atinge uma população grande daquela galera que trabalha no INSS, que trabalha na roça e trabalha na cidade e que muitas vezes não consegue a aposentadoria porque tá fichado na carteira, e teve mudanças positivas e a gente acompanha isso todos os dias porque a gente vive disso e aí a gente está antenado nessas mudanças. É muito importante sim a procura de uma profissional especializada. Ok, a dona Graça tá mandando aqui, né? Parabenizando pela belíssima entrevista. Alberto, parabéns. Depois diga a ela para deixar o endereço que eu estou precisando de uma consulta. Doutora, e quem recebia BPC Loas e morreu e não gerou o direito da pensão por morte, é possível resolver esse problema e gerar direitos à pensão por morte? Ótimo. O BPC Loas, como você viu aí, é um benefício problemático, porque muitas vezes acontecem coisas erradas. Dá demais. Exatamente. Menino do céu. Vamos lá. É muito comum que as pessoas recebam BPC Loas
em razão de alguma doença, alguma enfermidade, alguma deficiência, mas aquela pessoa que está recebendo LOAS, em vez de receber LOAS, deveria receber um benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, porque conseguiria ali provar que era trabalhador rural, mas acabou recebendo um benefício errado. As pessoas não têm noção da diferença de BPC-LOAS para uma aposentadoria por invalidez. Eles não têm noção que um é um e outro é outro, e que são benefícios de características diferentes. E eles acreditam estar recebendo ali o que eles chamam de aposento, né? E aí vai vivendo, quando falece a pessoa que sobrevive, né? A mulher ou o homem que sobrevive vai pedir a pensão no INSS, e o INSS fala, não tem direito porque recebia BPC-LOAS, e só aí a pessoa descobre que o BPC-LOAS não gera direito à pensão por morte. Pode resolver? Pode, depende. Se aquela pessoa que morreu, né, se pudesse provar que aquela pessoa que morreu era trabalhadora rural ao tempo da concessão do BPC-LOAS, é possível revisar esse benefício e gerar direito da pensão por morte para o esposo ou a esposa sobrevivente. Então, essa é mais uma situação que é extremamente importante, a ajuda de um profissional especializado, sem querer puxar sardinha, mas já explicando, porque realmente é necessário uma condução adequada e uma investigação adequada dessa situação. Doutora, mediante a sua explanação, e aí então equivale a dizer que o BPC-LOAS, ele não é um benefício vitalício. Não, o BPC-LOAS não é um benefício vitalício, ele pode ser revisado pelo INSS a qualquer momento. Ele, na verdade, é um benefício assistencial, ele não é o benefício previdenciário. A gente gosta de explicar assim, gente. O INSS, ele administra os benefícios previdenciários, que são aqueles benefícios contributivos, que quem tem direito é quem contribui para a Previdência ou quem é trabalhador rural e prova que é trabalhador rural. E também ele administra o benefício assistencial, que tem características diferentes e tem políticas diferentes para a concessão. Então, o BPC-LOAS é um benefício da assistência social, e a gente brinca assim, ele é melhor que nada, mas ele é o pior de todos. Então, se a pessoa tiver direito de um benefício previdenciário, que gera direito do 13º salário, que gera direito da pensão por morte, é melhor que a pessoa lute para receber o benefício previdenciário em vez do BPC-LOAS. Só que o que acontece é que a população não tem conhecimento sobre a diferença das características de um benefício para o outro, porque no fim das contas, a pessoa recebe sempre um salário mínimo. Então ela não tem noção dessa diferença, exceto pelo 13º, que não é pago no BPC. Ok. Sobre o auxílio-doença, doutora Emília, o que fazer para evitar que a perícia de revisão da Operação Pente Fino negue aí o benefício? Vamos lá. Preparem-se aí para a enxurrada de benefícios de auxílio-doença que serão cessados na Operação Pente Fino, porque é muito comum disso acontecer. O benefício do auxílio-doença, que hoje é chamado de benefício por incapacidade temporária, a lei foi alterada para mudar também o nome do benefício, para não trazer a sensação de que o que gera direito a benefício é doença. Não é doença que gera direito a benefício. O que gera direito a benefício é incapacidade para o trabalho. Então, numa perícia de revisão, se você recebe benefício de auxílio-doença e você está incapaz para o trabalho, você continua com aquela doença e aquela doença está te impedindo de voltar para o trabalho, o que você precisa no ato da revisão é demonstrar aquele problema de saúde que você está vivendo. E acontece que as pessoas normalmente não têm os papéis para demonstrar isso. Vejamos, por exemplo, um problema de coluna, que a pessoa sente a dor de forma crônica. Ela está lá, todo dia ela sente a dor, ela trabalha, ela sente a dor, ela trabalha, ela sente a dor. Só que ela não tem a prova da dor, ela não tem a prova do problema de saúde dela, e aí ela vai para o ato pericial, às vezes, sem papel nenhum, ou apenas com um único relatório médico, e isso às vezes causa um prejuízo. Então, o que é importante é a pessoa documentar esta incapacidade para o trabalho, e de diversas maneiras, né? Por exemplo? Por exemplo, tem que entender a doença, e se for uma doença ortopédica, ela vai pegar o relatório do ortopedista, ela vai fazer os exames de imagem que forem necessários para aquela doença específica. Se ela faz fisioterapia, ela solicita o relatório do fisioterapeuta para demonstrar que está em tratamento. Se ela tem necessidade de fazer cirurgia, ela comprova que ela solicitou
a realização da cirurgia no SUS e que ela está na fila de espera. Existem diversas maneiras de se comprovar a incapacidade laboral, e aí as pessoas não vão munidas dessa documentação. Por exemplo, às vezes o trabalhador rural, Alberto, tem muita gente aqui na zona rural ouvindo a gente, né? Isso. Ele tá lá sentindo a dor dia a dia, todos os dias ele sente ou dor no ombro, ou ele sente dor no ombro, ou ele sente dor no joelho, porque são dores comuns dos trabalhadores rurais, a dor da coluna, a dor do joelho, a dor do ombro, e ali ele não vai procurar o médico, porque muitas vezes eles não procuram mesmo, mas eles procuram a farmácia para tomar a tal da injeção, e a gente fala assim, vai no postinho, porque aí lá no postinho vai dar um relatório. Às vezes eles têm que procurar porque trava a coluna, procura a unidade de saúde porque está com a coluna travada mesmo, precisou de socorro, pega o prontuário desse atendimento. Então é importante documentar a dor que a pessoa sente. Ok. Agora, porque, doutora, esses peritos parece que não tem coração não, né? Que é para poder passar uma pessoa, meu Deus do céu. É porque eu já vi situação aí que a pessoa não tem um braço, chega lá, não pode trabalhar e o perito fala que a pessoa é capacitada. Agora é brincadeira? Essa é uma realidade nacional, inclusive, assim, infelizmente, a gente sabe e a gente brinca, né? Que o advogado previdenciarista existe por conta dos inúmeros erros que o INSS pratica. E os erros na perícia médica, disparadamente, são os maiores erros que acontecem, é onde gera o maior volume de ações judiciais para resolver os problemas por conta dessas perícias negadas de forma absurda, de forma indiscriminada, de forma aleatória, e aí essas pessoas acabam ganhando benefício na justiça. Ok, tem uma pergunta agora que essa aqui é polêmica. Às vezes aparece uma pessoa dizendo que fez a perícia no INSS e o perito, aspas, fez um acordo para reduzir o benefício de 1 salário para meio salário mínimo. Pode explicar o que é isso e se isto está correto, doutora Emília? Ah, tá. Bom, isso é ótimo de se falar. Vamos lá. Qual é a situação da sua pergunta aí? Às vezes uma pessoa, vou falar do trabalhador rural de novo, mas pode ser qualquer trabalhador que seja contribuinte da Previdência Social, ele sofre um acidente do trabalho, um acidente, caiu de moto, quebrou o fêmur, ou estava lá trabalhando na roça, a enxada cortou os dedos da mão e ali ele sofre esse acidente. Quando ele se acidenta, ele vai ficar um período de recuperação, e esse período de recuperação desse acidente ele vai receber o auxílio doença, que é o valor de 1 salário mínimo, e ele vem recebendo benefício, até que chega um momento numa perícia de prorrogação de benefício que o perito resolve dizer assim, não, a partir daqui você pode voltar para o trabalho e eu vou conceder a você meio salário. Isso acontece quando as pessoas elas têm uma sequela daquele acidente, ela tem uma redução da capacidade do trabalho. Por exemplo, quebrou a perna, ficou com uma leve deficiência, está ainda mancando, não consegue dobrar a perna completamente, ou então perdeu os dedos da mão. A pessoa era trabalhadora rural, perdeu os dedos da mão. E aí o INSS, em vez de pagar o salário mínimo, paga meio salário, que é referente ao auxílio acidente. Está correta essa postura do INSS? Às vezes sim, muitas vezes não. Porque o que a lei diz é que quando a pessoa recebe o auxílio doença e ela sofre uma sequela definitiva, ou seja, não tem cura, não vai restabelecer a condição anterior, e essa sequela definitiva gera uma redução na capacidade do trabalho, ou seja, eu era trabalhadora rural, perdi os 4 dedos da minha mão. Eu tive uma redução na minha capacidade de trabalho como trabalhadora rural, eu vou conseguir segurar as ferramentas de trabalho com a mesma força que eu conseguia segurar sem os dedos da mão? Não, então eu tive uma sequela que é definitiva e que diminuiu a minha capacidade para o trabalho que eu fazia. Neste caso, o INSS ele tem que fazer reabilitação profissional, ou seja, a pessoa tem que fazer uma reabilitação profissional e permanecer recebendo auxílio doença até que se conclua a reabilitação profissional para depois conceder o auxílio acidente. E o que o INSS faz? Ele suprime essa etapa e concede automaticamente o auxílio acidente. Então a pessoa tinha que fazer a reabilitação profissional. O que é a reabilitação profissional?
é tentar qualificar esse trabalhador para outra área do trabalho, para outra atividade profissional, já que para aquela ele não consegue mais realizar. Então, o que acontece é que o INSS elimina essa etapa e acaba concedendo auxílio acidente direto, gerando aí o direito de muitas pessoas de revisar esse benefício para voltar a receber o auxílio doença e muitas vezes até receber uma aposentadoria por invalidez, porque às vezes a gente está diante de um trabalhador rural que está com quase 60 anos, se for homem, está quase com 55, está bem pertinho de chegar na idade, é analfabeto, não sabe ler nem escrever, nunca trabalhou em outra coisa na vida e está com uma sequela definitiva. Por exemplo, sofreu um acidente no braço, não consegue erguer o braço completamente, não consegue levantar o braço até o final, não consegue segurar peso nenhum. Esse trabalhador tem direito de uma aposentadoria por invalidez e não de meio salário. Ok. Doutora, vamos a um breve intervalo, esse é rapidinho, daqui a pouco a gente volta aqui, tá chegando uma enxurrada. Eu tô com pena de Luiz Brito. Que Luiz Brito, gente, pra quem não está vendo, que aqui não é televisão, é rádio, Luiz Brito tá ali monitorando, eu não sei como é que ele vai fazer para ele trazer aí a participação dos nossos ouvintes. Nem sei se vai dar tempo, né, seu Luiz? Beleza, daqui a pouco a gente vê isso aí. Vamos lá. Não saia da sintonia. Continue na Portal FM. Daqui a pouco, mais informações no Portal Notícias. Portal Notícias. É o governo do estado trabalhando, transformando. Ele já chegou chegando. Eu tô vendo e tô gostando. O governo do estado segue realizando grandes entregas e os resultados são ainda maiores. Tem mais educação em Aracatu com o novo colégio estadual de tempo integral. Tô vendo e tô gostando. E já está pronta a reforma do galpão de multivariedades no mercado municipal de Caetité. O novo núcleo especial de atendimento à mulher, NEAM, já está funcionando em Brumado. E Guanambi tá voando longe com o novo trecho aéreo Salvador-Guanambi. Tô vendo e tô gostando. Ainda tem Rio do Pires com mais de 14 milhões de reais investidos no novo sistema de esgotamento sanitário. E a pavimentação da BR-263 em Urandi está trazendo mais segurança para as estradas. Também tô vendo e tô gostando. Governo do Estado, Bahia, terra da liberdade. Promoção Seu Mês Vale Mil da Farmácia Vitória. Durante todo o ano de 2023, a Farmácia Vitória estará sorteando 12 mil reais em dinheiro, com sorteios todo mês de R$1.000 para você, cliente. E para participar é muito fácil. Faça suas compras na Farmácia Vitória, exija seu cupom e concorra a R$1.000 todo mês durante este ano. Farmácia Vitória, uma em cada canto da cidade. A única com plantão 24 horas em Livramento e sempre premiando seus clientes. Farmácia Vitória, a farmácia de Dona Graça. Disque Remédio 7734442545. Faça suas compras e boa sorte. Estamos de volta na Portal FM com mais informações no Portal Notícias. Mais notícias na Portal FM. Portal Notícias. Beleza, 13h45, estamos de volta e vamos dar uma adiantada que o negócio aqui tá congestionando aqui as linhas, viu? Internet já foi embora, internet já voltou, já misturou um bocado e tem coisa. E hoje aqui na entrevista do dia estamos recebendo a advogada Maria Emília, doutora Maria Emília, falando aí sobre vários assuntos envolvendo BPC Loas, INSS, Seguro Social e por aí vai. E tá chegando, Luiz, tem o que aí, pá? Temos pergunta pra doutora, né? Vamos lá. Doutora, boa tarde mais uma vez. Eu gostaria que a senhora comentasse com as pessoas e tirasse um pouco dessa dúvida aqui. O que seria período de carência? Como funciona isso? Ótima pergunta. Período de carência, eu gosto de explicar pro meu cliente assim, ó. Quando você paga um seguro de um carro ou um seguro de saúde, você tem que pagar por um período para que você consiga ter a proteção daquele seguro, correto? Isso. Porque se eu pagar o seguro do carro hoje e sofrer um acidente amanhã, talvez eu não tenha a cobertura necessária. Do mesmo jeito, se eu pagar o plano de saúde hoje e precisar fazer uma cirurgia amanhã, eu não vou ter a cobertura necessária, porque o plano de saúde vai me exigir a carência, que é aquele tempo de pagamento mês a mês, para que eu esteja na proteção do sistema. A carência do INSS é a mesma coisa. Para eu conseguir uma aposentadoria por idade, a pessoa tem que pagar 180 contribuições mensais. Ela tem que pagar 15 anos, mês a mês, 15 anos,
o trabalhador rural tem que provar 15 anos de trabalho rural para conseguir o benefício, porque essa é a carência daquele benefício. Cada benefício do INSS tem uma carência. A aposentadoria por idade tem 15 anos de carência, 180 contribuições. O auxílio doença são 12 contribuições. O salário maternidade são 10. Então, para cada benefício existe uma carência específica que deve ser atendida pelo segurado, por aquela pessoa que está protegida pelo sistema da Previdência Social. Porque a gente sabe também, viu, que não é todo mundo que é protegido pelo sistema da Previdência Social. Existe essa falsa ideia de que eu não vou pagar nunca o INSS e eu vou ter direito na minha aposentadoria lá na frente. Não é assim que as coisas funcionam. O nosso sistema, ele é contributivo, ele exige a contribuição para gerar direito de benefício. Ok. Doutora, quais os documentos servem ou que são indispensáveis para fazer o pedido de aposentadoria rural e onde fazer dar entrada nesse pedido? Pronto, essa pergunta, Luiz, é muito boa, porque a gente gosta daí de falar na necessidade do planejamento previdenciário para o trabalhador rural. Antes de 2018, onde que a pessoa fazia o requerimento, o pedido de aposentadoria por idade rural? Ela batia na porta do INSS, ia ter um atendente lá que ia ouvir ele, olhar os documentos dele, e aí a galera ia pro INSS com aquela sacola cheia de papéis, e esse atendente do INSS ia olhar a papelada toda. Se faltasse uma papelada, vai falar: não, falta isso, seu João, pegue isso, falta aquilo, sua Maria. Enrolando, mas também orientando. Existia esse papel do INSS de orientar o cidadão sobre os documentos. Hoje já não é mais assim. De 2018 para cá, todos os pedidos do INSS é feito pelo computador. E as pessoas não sabem manipular esse sistema de computador, não sabem pegar esses papéis que estão todos na mão deles, aqueles papéis velhos, rasgados, e colocar dentro do computador da forma certa para que o INSS leia. Então, hoje, para fazer pedido de aposentadoria rural, é tudo feito pelo computador. Quem faz os pedidos? As entidades conveniadas. Quando o INSS, em 2018, se transformou em INSS digital e tudo passou a ser feito pelo computador e deixou de ter esse atendente no INSS para fazer isso, o INSS formulou convênios com diversas pessoas para fazerem esse trabalho que antes era feito pelo INSS. Então, quem faz isso? Os sindicatos, contabilidades podem fazer, advogados que fazem o convênio de cooperação técnica. Todo advogado pode manipular o sistema? Não, é aquele advogado que fez o acordo de cooperação técnica com o INSS, assinou um acordo de responsabilidade, porque quando a gente envia essa documentação, a gente envia assumindo a responsabilidade da veracidade daqueles documentos, para dizer que aquele documento é verdadeiro. E aí a gente vai escanear esses documentos e mandar esses documentos para o INSS, porque hoje, Luiz, você dá a entrada numa aposentadoria rural aqui em Livramento de Nossa Senhora, e esse benefício pode ser analisado por qualquer servidor de qualquer lugar do país, ou mesmo por um robô, porque o INSS já está se equipando para analisar benefícios através da inteligência artificial, através de robôs. Ele tem organizado o sistema de informatização dele para que muitos requerimentos, muitos pedidos de aposentadoria sejam feitos e analisados por robôs, né? E é exatamente por essa razão que hoje a gente tem um índice altíssimo de benefícios negados pelo INSS, justamente porque não faz o pedido da forma correta, não envia a documentação da forma correta. E aí, mais uma vez, a necessidade do profissional advogado para atender essa população que antes era atendida pelo INSS. Ok. Uma pergunta chegando aqui, gostaria de saber da doutora Alberto, se já usei 30%, posso contrair mais empréstimos como débito em conta? Isso acontece com muitos aposentados, inclusive até o limite usa, aí fica sem dinheiro. Exato. Poder não pode, mas acontece e não deve, né? Porque o que acontece? A margem consignável é de 30%, se eu não me engano, ela vai ser elevada. Não tenho essa certeza aqui agora. Mas a margem consignável é de 30%. O que é o empréstimo consignado? É aquele que você pega em qualquer instituição bancária e que o banco vai mandar a comunicação daquele empréstimo para o INSS e o INSS já vai pagar o benefício com o desconto.
Aí o INSS paga com desconto, deposita no banco que a pessoa recebe o benefício, e lá no banco que a pessoa recebe o benefício, ela faz um novo empréstimo, que é chamado o empréstimo de crédito pessoal, que é um empréstimo muito mais caro, com uma taxa de juros mais cara ainda, e esse empréstimo pessoal vai ser descontado na conta da pessoa que recebe o benefício. Então o INSS já paga com desconto, aí quando o dinheiro bate na conta, o banco vai lá e desconta a outra parte dele, e desconta outra coisa, e desconta uma tarifa, e desconta outra tarifa, e aí aquele beneficiário do INSS começa a ter a sensação de que ele quase não tem mais dinheiro nenhum. E aí ele cai na bola de neve dos empréstimos. Esse aposentado precisa realmente buscar ajuda profissional para entender a situação dele e saber se ele tem direito de revisão, se ele tem alguma coisa errada, que ele está pagando de forma errada, tarifas que paga-se de formas ilegais. Então tem que analisar a situação para que esse benefício não seja reduzido a quase nada, que é o que acontece com muita gente. Ok. Como saber, doutora, se estou sendo vítima de alguma fraude ou desconto indevido? Pergunta aqui do José Olímpio, não botou a cidade. Vamos lá. A gente explica assim, ó, o valor do benefício, é importante a pessoa saber o valor do seu benefício. De modo geral, boa parte dos benefícios pagos pelo INSS são no valor de um salário mínimo. Atualmente o salário mínimo é R$ 1.320. Existem benefícios que paga-se no valor maior, depende da situação. Vamos considerar aqui que a pessoa recebe um salário mínimo. Se eu recebo um salário mínimo, eu nunca fiz empréstimo, nunca pedi empréstimo, e eu nunca utilizei a conta para nada, além de ir lá, sacar o meu dinheirinho, voltar para casa, viver um mês, no mês seguinte vou lá, saco o meu dinheirinho, vou viver, vou pagar minhas contas, e assim eu faço. Se eu só uso a conta só para sacar esse dinheiro, eu não tenho que ter desconto nenhum. Eu tenho que receber 1.320. Se eu estiver recebendo menos do que isso, tem alguma coisa errada. É simples. Então, para você saber se você está sendo vítima de fraude, descubra o valor do seu benefício. E se tiver menor do que isso, pode ser vítima de fraude, tem que buscar ajuda profissional. Ô, doutora, a gente sabe que, como a senhora falou aí, muito bem colocado, o salário mínimo hoje é R$ 1.320, né? E a forma mais correta do beneficiário não ter esse dinheiro descontado é ter o cartão benefício. Porém, sempre que é concedido, o INSS é que escolhe a instituição pagadora, aí no caso, ao beneficiário, e acaba que quando vai lá abrir a conta para poder receber o pagamento, em vez de entregar o cartão benefício, os bancos acabam abrindo conta corrente. Resumindo, cobram a taxa de manutenção, estava acontecendo isso com a tia minha, ainda estava pagando sindicato. Resumindo, era R$54 alguma coisa, a gente deu baixa. Só que foi uma enrola muito grande para pedir o cartão benefício, e vai enrolando, e vai enrolando, e vai enrolando. Como resolver essa questão aí? Vamos lá. Você descreveu exatamente, Luiz, a situação que a maioria da população que recebe aposentadoria vive. Por lei, o banco pagador do benefício tem que implantar o que a gente chama de cartão benefício. Mas o banco quer atingir as metas dele, que aqueles aposentados se tornam clientes, e eles querem vender os produtos dos bancos, porque os bancos são como lojas também, que tem diversos produtos ali que eles querem pegar os clientes para vender. E aí eles querem vender título de capitalização, aquele pé quente, eles querem vender o seguro de vida. E aí ele pega aquele aposentado, faz uma lábia com o aposentado e abre essa conta corrente que tem a tarifa de manutenção. É absolutamente ilegal. E muitas vezes, como você relatou, as pessoas têm dificuldades de resolver isso porque os próprios bancos falam que o INSS vai cortar o benefício, que é obrigado a ter esses descontos de taxa de manutenção. Mentira, está na lei que o banco pagador deve implantar cartão benefício. Agora, se o beneficiário tem interesse em manipular essa conta, receber depósito, fazer transferência, aí sim ele vai abrir uma conta corrente e aí sim ele vai pagar a taxa de manutenção. Mas do contrário, não tem que pagar nada. E essas pessoas, Luiz, elas têm direito não só de cancelar o desconto, elas têm direito de receber de volta tudo o que descontou, a devolução desses valores com juros e correção monetária e eventualmente uma indenização por danos morais, porque isso é ilegal. O banco se aproveita da vulnerabilidade desses idosos, dessas pessoas de baixa instrução, de baixa escolaridade, para empurrar os seus produtos e serviços
de forma abusiva. E isso é uma prática ilegal do Código de Defesa do Consumidor, e essas pessoas podem estar protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Doutora, Ok. o beneficiário que está insatisfeito com o banco que faz o pagamento desse benefício, ele consegue transferir de instituição? Ele consegue, e o relato é que ele consegue com uma certa dificuldade, porque o banco às vezes resiste muito, porque o que o banco quer fazer é manter aquele cliente na casa, né? Ele sabe aquela política de retenção de cliente? Toda empresa vai tentar pegar um cliente insatisfeito e manter ele na sua casa. É isso que o banco faz, mas é direito do beneficiário trocar de banco quando for melhor para ele. E aí ele tem que resistir, ser firme e falar: quero tirar meu pagamento daqui para levar para ali. E é direito dele. Ok. Doutora, a última pergunta, infelizmente só faltam 3 minutos. Os descontos indevidos nas aposentadorias são apenas decorrentes de empréstimos fraudulentos? Quais seriam esses descontos indevidos? Pronto, a gente já começou falando aqui, a gente falou das taxas de manutenção, que são descontos indevidos, são ilegais. Às vezes a gente observa uma pessoa que está tendo muitos descontos, por exemplo, de seguro de vida, que nunca fez na vida, seguro de carro, que nem carro tem, tarifa de anuidade de cartão de crédito. É muito comum a gente pegar pessoas que estão pagando uma taxa por ter um cartão de crédito, que a pessoa não sabe nem o que é o cartão de crédito, nunca nem viu o cartão de crédito, nunca nem utilizou o cartão de crédito, mas está pagando aquela taxa todo mês. Então essas são também descontos indevidos. Existem também os descontos de associação, de sindicato, depois que a pessoa se aposenta, nem sempre é para manter esses descontos, né? E existem os descontos de empréstimos fraudulentos, aqueles empréstimos que a pessoa nunca fez, nunca pediu e está lá pagando por ele. E às vezes a pessoa que solicita muitos empréstimos, ela não tem a noção disso e ela começa a ter mais e mais empréstimos que ela nunca fez na vida, ela perde o controle disso e aí ela vai sofrendo mais descontos. Ok. Doutora, eu gostaria que a senhora deixasse as suas considerações finais, deixasse aí o seu endereço, né? Caso nossos ouvintes, que são muitos, infelizmente o tempo é curto, 1 hora não deu pra nada, porque o que tem de pergunta que ficou voando aí. Ixi. Então nós vamos marcar depois, né? Outro bate-papo. Pode ser? Claro. Difícil é achar uma agendazinha no seu dia a dia, né? Não, a gente se organiza direitinho e é sempre um prazer, Luiz, Alberto e Emanuel, muito obrigada pelo convite de estar aqui participando desse programa, que eu sei que a gente atinge uma população grande, e eu agradeço a oportunidade, me despeço aqui da Portal FM, da Portal Sudoeste. É um prazer estar aqui. Eu sempre falo o seguinte, há 14 anos eu trabalho no meu escritório de advocacia, lutando e defendendo por essas pessoas que estão em necessidade, e a gente entrega para eles a carta do benefício ou resolve os problemas dos descontos e entrega dignidade. Se eu puder, através das informações aqui, ajudar as pessoas a resolver os seus direitos, eu tenho aqui cumprido a minha missão de estar aqui nessa rádio, entregando informação para as pessoas, e mais uma vez eu agradeço a oportunidade, sempre à disposição. Ok, então tá aí, né? O nosso bate-papo do dia, nossa entrevistada do dia foi a doutora Maria Emília, advogada, e com certeza ela vai voltar, porque a partir de agora eu não vou dar sossego. Emanuel Fernandes, boa tarde, até amanhã, mais uma vez com o Portal Notícias. Alberto Lopes, boa tarde. Luiz Brito, boa tarde. Doutora Maria Emília, boa tarde. Esperamos, com certeza, mais uma entrevista com um tempo bem maior para maiores esclarecimentos. Seu Luiz, até amanhã, né, pai? Ficou coisa, hein? Ficou coisa, mas é assim mesmo. Mas olha, não jogue fora não, deixa tá aí que aqui. nós vamos arquivar. Tá arquivado já. Para o próximo bate-papo com ela. Com certeza, né? Não é isso? Agradecer mais uma vez o pessoal que está em casa, a senhora doutora, muito obrigado pela presença aqui, por esse bate-papo maravilhoso e esclarecedor. Uma próxima oportunidade a gente conversa novamente, vamos nessa, né? Vamos nessa. E Valeu, agradecer a direção da rádio que concedeu aí esse espaço belíssimo, né? Pra gente estar tirando essas dúvidas. Rapaz, agora foi dúvida que eu tirei, viu?
Bom, né? Ficou um bocado aqui ainda, mas eu foi particularmente dúvida. Não tirei nem metade do que eu tinha pra poder perguntar. Eu vou pedir uma audiência com a doutora aí, que eu acho que eu quero me aposentar. Eu ia falar sobre MEI, ia falar sobre tantas outras coisas, mas em outra oportunidade a gente fala. Não, tem vários assuntos. Tchau, gente! Tchau. Termina agora na Portal FM. Portal Notícias. Portal Notícias. Até o nosso próximo encontro. A informação com credibilidade. Entrevistas, reportagens, debates.